Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, ou no seu horário que vocês vão assistir esse vídeo, né? O meu vídeo é falando sobre a questão de moradia no Brasil, né? Mas essa é uma questão, é um problema social que não só é vivenciado aqui no Brasil, mas em como outros lugares do mundo, né? Mas a gente vai falar eu vou falar sobre a questão do Brasil, né? Dia 1º de maio aconteceu uma das maiores tragédias, que foi o Dia do Trabalho, né? Então, uma das maiores tragédias envolvendo a questão habitacional de moradias aqui no estado de São Paulo, né? Houve esse desabamento desse prédio aí, a maioria das pessoas ficaram desabrigadas sem ter condições financeiras para poder morar em outro lugar, né? E isso aí foi uma das tragédias também que chocou o Brasil também, né? Em relação aos meios de comunicação foram divulgados, né, notícias sobre isso aí, a questão que vários brasileiros acompanharam essa informação, né? E nesse lugar, aliás, nesse prédio onde desabou, habitavam aí 372 pessoas. Então é um número aí equivalente a 146 famílias moravam nesse local. A gente sabe que realmente aí houve várias críticas, várias polêmicas em relação a essas pessoas que habitavam esse local, né? Porque praticamente ali era uma área preservada e as pessoas não poderiam realmente ocupar aquela região, aquela área ali, né? E lógico que isso aí é uma questão, gente, social também, né? A gente não sabe que as pessoas moravam naquele local, não era questão porque elas invadiram, porque elas quiseram, né? Elas não estariam ali fazendo uma cena de novela ou uma cena de um filme. Estavam ali porque precisavam daquela região. São pessoas carentes, pessoas praticamente esquecidas aí pelo poder público, né? E além disso, como algumas pessoas acompanharam, só reforçando pelos meios de comunicação, essas pessoas moravam lá, mas ao mesmo tempo elas pagavam aluguel para poder morar. Você imagina, as pessoas não tinham condições financeiras nenhuma para poder realmente até tentar viver de certa forma, né? E ao mesmo tempo elas teriam que pagar por aquele pedacinho de chão ali que elas estavam vivendo, entendeu? Então pagavam valores absurdos aí. Se eu não me engano, foram divulgados aí pela mídia aí que tinha pessoas que pagavam até quase R$ 600 nesse local, aonde existia aquela região ali era local de insalubridade, condições precárias, né? Praticamente não tinha nada ali, era tudo ligações clandestinas em relação à água, à energia. E a gente sabe, isso reforçando e finalizando, ali era um prédio da sede da Federal, né? Então, praticamente foi um prédio que ficou aí abandonado por vários anos, né? Se eu não me engano, esse prédio tinha quase, acho que tinha 52 anos e praticamente foi abandonado. Então as pessoas tomaram de conta dessa região aí, né? E até hoje ainda continua, até alguns desaparecidos ainda, né? Alguns restos mortais. A equipe de bombeiro ainda continua localizando. Gente, é uma questão de moradia, é que enquanto não acontecer uma política bacana, uma política de qualidade, né? Uma gestão pública que possa visar essa questão de moradia no país, isso aí não vai ser praticamente solucionado nunca. Então, a questão tem que haver uma política de qualidade, tem que realmente observar a questão de moradia no país. Segundo os dados do IBGE, tem aproximadamente aí 11 milhões de pessoas que ainda vivem em condições precárias, são moradores de ruas, né, que não têm ao mínimo como sobreviver. Não só a questão a questão são 11 milhões de pessoas que vivem em favelas, né? O número aí quase se eu não me engano, é 101 mil pessoas que moram ainda em condições, aliás, são moradores de ruas, que moram em situações precárias em áreas de insalubridade. Só que a gente sabe que essa é uma questão que surgiu aí desde o século passado, né? Porque como foi que surgiu essa questão? Aí tem um efeito principalmente da chamada
urbanização, né? De quando as pessoas saíram lá da zona rural, que vieram para as cidades, né? Então elas se sentiram atraídas, principalmente aí pela a industrialização, né? Isso aí facilitava para que as pessoas viessem para a cidade, porque em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores condições de trabalho e empregos, né? Mas só que realmente na cidade não tinha infraestrutura bacana, habitacional, para que as pessoas pudessem ter uma qualidade de vida digna, né? E assim as pessoas começaram a se aglomerar, gente. Aí é que dá início o processo de favelização, né? Então, as pessoas começaram a se aglomerar e ali começa o processo de macrocefalia urbana, né? Então, as pessoas, de certa forma ali, elas vão se unindo ali, juntando-se àquela região ali, mas infelizmente não tem uma qualidade de vida, falta infraestrutura, falta saneamento básico para essas pessoas, falta segurança, falta hospitais que possam garantir a qualidade de vida melhor dessas pessoas que vivem nesses locais aí, situações precárias. E é dessa forma aí, então é uma questão social que praticamente as pessoas elas vivem naquela região, mas não é porque elas querem, né? É falta de condições, é falta de investimento que favorece que essas pessoas possam morar nessas regiões. E é a ausência de infraestrutura, entendeu? Então essas pessoas elas começam a ir para essas regiões porque elas querem trabalhar. E a gente sabe que tem um grande terço de pessoas que moram, mas são pessoas que têm um grande poder aquisitivo, né? Que moram em bairros mais valorizados, que moram em condições adequadas para a vida, entendeu? Moram em condomínios fechados, entendeu? E essa questão onde começa a chamada discriminação, principalmente o preconceito, porque e também nessa região, gente, é um assunto que fosse para discutir aqui levaria horas, né? Então, nessas regiões ali das periferias mesmo, ali é onde começa a surgir um grande índice da criminalidade. Então, boa parte dos traficantes, dos grandes vagabundos, se infiltra nessa região, porque favorece para que o comércio de drogas seja mais eficiente para eles, entendeu? E mesmo assim tem pessoas que moram principalmente em locais de zonas inadequadas, de periferias mesmo, de favelas, e mesmo são pessoas trabalhadoras, pessoas que querem o melhor, querem crescer, querem se evoluir, mas com um grande índice de criminalidade favorece para que essas pessoas possam ser discriminadas por outras. Então, as pessoas de grande classe média, de grande poder aquisitivo mesmo, não vai visar essas pessoas que são pessoas trabalhadoras, pessoas dignas que querem viver e querem se engajar principalmente ali na questão social, na inclusão social, né? Então, mas elas veem aquelas pessoas como marginalização, como marginais também, fazendo parte da mesma associação dos criminosos. Mas ao invés, se fosse observar isso aí, não é dessa forma, né? É isso aí, gente. Então, se infiltra, principalmente ali nas comunidades carentes ali, onde falta de segurança, falta de infraestrutura, como eu falei há pouco, falta de policiamento, falta da educação. Então, se infiltra ali, aproveita os criminosos para vender, né, o tráfico. Essa é a questão. Então, são problemas sociais comuns que a gente se encontra no Brasil. É a questão de habitação. E essas pessoas elas procuram a região onde elas possam viver. Entendeu? Então, como às vezes então surgiram vários movimentos sociais, mas é uma questão que eu não vou falar agora, sobre o MST. Se você fosse visitar também há dois lados da história, não só um, mas quanto o outro, né, que é a questão da reforma agrária, principalmente ali, né? E o que mais? Então, isso aí, nesses locais aí, aonde está concentrada a grande popularidade ali da população ali, é onde também surge o lado de pessoas desempregadas, então pessoas que não têm condições financeiras em morar em bairros de luxo, né, em locais de luxo. E aí surge, né, gente? Isso aí contribui muito para a violência, contribui muito para a criminalidade, como eu falei ainda há pouco. E falta de planejamento, falta de uma gestão pública de qualidade, né? Isso aí favorece principalmente, né, para que aumente mais
o número de vítimas, de morte, né, como é o caso do Rio de Janeiro. Né? Então, falta de incentivos públicos, né? Essa é a questão. E também a maioria dessas pessoas não mora em regiões, principalmente ali de bairros valorizados, por causa de valores elevados, né? A gente sabe que a questão da moradia no país, né, principalmente nas cidades grandes, nos centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras cidades, as grandes metrópoles, né? A gente sabe que não é metrópole, mas sim uma grande megalópolis ali. Gente, esses condomínios de luxo ganharam valores absurdos. Né? Tem regiões aqui de São Paulo que tem apartamentos aí que custam em média quase 24 milhões de reais. Né? As pessoas não têm condições de morar nesses ambientes, principalmente nesses locais ali adequados. Só pessoas que têm um poder aquisitivo. E mesmo assim, né, então, a maioria dessas pessoas elas procuram morar em locais, né, que é o chamado condomínios fechados ali, longe de comunidade, longe da favela, né, porque isso aí pode até favorecer para o grande número de assalto. Então tentam, realmente ali se você fosse analisar ali, até um muro invisível, né? Então a discriminação social é muito grande. Esse é um dos maiores problemas que afeta as comunidades carentes do nosso país, né? E, infelizmente, gente, a gente sabe também que a roubalheira, a corrupção contribui pra caramba, entendeu? A gente não tem, como eu falei ainda há pouco, não tem um sistema político com eficiência, né, que possa também trazer e favorecer, garantir mais questões habitacionais para essas pessoas. Né? Então, a corrupção fere gravemente os direitos humanos mesmo. Se não houvesse a questão de roubalheira, né, a questão de corrupção, de propinas, lavagem de dinheiro, as pessoas teriam mais uma moradia digna, de qualidade, com eficiência. Mas, gente, é seríssimo essa questão aí da roubalheira, né? Isso favorece para muitos problemas sociais. Mas é isso aí. Em breve voltarei com novos assuntos sobre as questões de desemprego, as questões de moradia. Mas, por favor, não se esqueçam, se inscreva nesse canal, ajude que esse canal possa crescer mais e mais. Obrigadão, um forte abraço e até mais.